Legal. Boa tarde aí, pessoal. Vou falar então sobre como a gente está analisando os nossos dados automaticamente. É um caso de uso que eu vou explorar aqui. Eu sou o Eiichi Kimura, sou coordenador de TI na Movile, sou arquiteto de software lá também. Sou especializado em criar sistemas distribuídos escaláveis, de alta performance, para a gente poder criar as nossas apps que fazem diferença na vida das pessoas. E estou bastante envolvido com a comunidade de software. Eu estou levando nossos cases aí ao longo dos anos em algumas conferências ao redor do mundo. Tem sido uma experiência assim, bastante gratificante. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu venho da Movile, né? Que é a nossa líder global em marketplaces. A Movile tem o objetivo de fazer a vida de 1 bilhão de pessoas melhor. A Movile é uma holding. A gente está aqui, tem alguns números aqui da empresa, né? A gente tem mais de 150 milhões de pessoas passando pelos nossos produtos mensalmente. E dentro das empresas do grupo Movile, a gente tem até um stand aqui no pavilhão para vocês visitarem, conhecer um pouquinho mais da Movile. Mas dentre todas as empresas que a gente tem no grupo, eu trabalho especificamente na Wave. Tá? A Wave é a empresa que tem o objetivo de conectar o negócio aos seus clientes, através de diferentes canais de mensagem, diferentes canais de comunicação, mas como SMS, MMS, e-mail, voice e-mail, push notification e assim por diante. E também a gente faz a entrega de conteúdo rico, a gente faz assinatura de produtos com as nossas operadoras e assim por diante. Eu considero que é importante vocês entenderem assim, um pouquinho do business da empresa para entender o caso da análise que a gente está fazendo aqui e o que a gente conseguiu automatizar com Machine Learning. Então esse daqui é um dos business da empresa. Então você usa o seu cartão de crédito, você faz uma compra, vai até o caixa eletrônico e tem algum tipo de movimentação na sua conta bancária. Então você vai começar a receber mensagens, aqui no caso são SMS, dizendo que a sua conta mudou de valor e assim por diante. Isso aqui é o que a gente faz ligando os bancos aos seus clientes, para algumas instituições bancárias. E o que a gente faz também, junto das operadoras de telefonia celular, é ofertar aplicativos e conteúdos que são produtos de assinatura, tá? Onde você pode adquirir esses produtos usando o seu celular. O caso de uso que eu vou mostrar aqui hoje está mais centrado nessa parte de produtos de assinatura. Tá bom? Então o que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje? Eu vou mostrar o caso do nosso sistema de tarifação, que é a plataforma que gera, na realidade, todos os dados que eu vou fazer aqui, que vou mostrar a análise que a gente está fazendo, né? Vou mostrar um pouco de visualização dos dados, do que a gente está olhando, e depois eu vou mostrar como a gente fez a modelagem dos nossos modelos utilizando Apache Spark. Eu vou focar aqui muito mais no caso de uso, tá, em si mesmo, do que no Spark. Então, não esperem um tutorial de Spark ou alguma coisa parecida. E depois eu vou mostrar um pouco dos resultados que a gente teve com esse projeto e compartilhar aqui algumas lições aprendidas. Bom, legal. Vamos lá então. Sistema de tarifação e controle de assinatura. O que é isso? Lembra que eu acabei de mostrar aqui que a gente tem produtos que a gente oferta para as operadoras? Quando eu falo operadoras de telefonia celular, vocês sabem, são as operadoras que dão suporte para vocês hoje, aqui no Brasil. Quando eu oferto um produto e o usuário adquire esse produto, ele chega até essa plataforma, que é responsável por efetuar a cobrança do usuário na operadora, é responsável por manter o ciclo de vida dessa assinatura dentro da minha plataforma, fazer a renovação do usuário nesse produto, o cancelamento e assim por diante. Então, para não ficar assim muito abstrato do que eu estou falando sobre essa plataforma, que sistema que é esse daqui, eu vou mostrar um pouco da arquitetura desse sistema. Tá? Muitas vezes quando eu conversei com o pessoal assim, sobre esse caso de uso, o pessoal, tá, mas você está analisando um monte de dados, mas de onde que estão vindo esses dados? Que dados que são esses que você está analisando? Então, achei importante mostrar um pouquinho para vocês da arquitetura da plataforma que vai gerar os dados que a gente vai fazer o treinamento aqui e analisar. Então vamos lá, vamos começar aqui com o input, com a entrada. Eu tenho basicamente uma API, que eu tenho um circuito mais complexo embaixo, eu ligo com NoSQL, com um cluster de Cassandra. Eu tenho uma fila no meio, porque eu estou fazendo persistência toda de forma assíncrona para ganhar bastante desempenho nessa API. E depois eu tenho um serviço que é responsável por fazer a persistência dos meus dados. Isso aqui é a minha entrada. Essa API
ela é muito crítica, ela não pode cair, porque é minha porta de entrada para novos usuários, e eu posso ver o status da assinatura do usuário, e também o usuário pode, no caso que ele não quiser mais o produto, ele pode cancelar, e tudo é via esse serviço. Então ele não pode cair de forma alguma. Eu tenho a parte de processamento. O que é isso? Eu tenho um billing service aqui, que eu fico rastreando na minha base quais são as assinaturas dos usuários que já estão vencidas. Vamos dizer assim, o usuário adquire um produto de 7 dias, já venceu. Então eu tenho que pegar e efetuar a cobrança desse usuário na operadora. Esse é o serviço responsável por pegar os usuários com assinaturas vencidas e efetuar a cobrança deles na operadora. Então esse seria o meu processamento. E a saída dessa plataforma aqui toda, o meu sistema de persistência, ele persiste meus dados em banco relacional, mas também ele persiste no sistema de arquivos distribuído, no HDFS, e depois eu tenho também umas rotinas de Spark, de Stream, para consolidar isso e disponibilizar isso em dashboard. Então os nossos analistas eles conseguem ver se uma ação de mídia, por exemplo, está dando resultado, se o número de assinantes está aumentando, se está tendo queda de assinantes e assim por diante. Então essa daqui é a arquitetura toda, juntando todas as pecinhas, que eu mostrei em partes para não complicar muito. Lembrando que isso aqui é um sistema distribuído. Então cada caixinha dessas, na verdade, são N instâncias espalhadas em data centers diferentes aqui no Brasil. Então tem uma complexidade grande nos dados que isso aqui está gerando. O nosso sistema de monitoramento, quando eu digo monitoramento, né, que é o desafio que a gente tem aqui pela frente, não é aquele monitoramento puramente operacional, do tipo, será que essa instância caiu? Se caiu, eu vou lá e reinicio o sistema. Será que o meu recurso, o meu banco de dados está funcionando adequadamente? Se caiu, eu tenho que ir lá aplicar manutenções e assim por diante. Não é esse tipo de desafio que a gente tem de monitoramento. O desafio é fazer análise dos dados e conseguir determinar se o sistema está funcionando consistentemente, baseado em análise de dados. O que é funcionar consistentemente? Não adianta minha plataforma inteira estar funcionando, está up, eu achar que ela está funcionando, mas ela tem um problema de configuração num produto, por exemplo, como operadora. E aí eu não estou fazendo a criação de assinaturas, eu não estou fazendo a cobrança dos meus usuários. Então, a gente está querendo aqui resolver esse tipo de problema. Para dar ideia assim, para vocês como a gente fazia isso daqui antes da nossa solução automatizada, eu vou mostrar aqui e um pouquinho também da volumetria de informação que a gente está trabalhando. Tá? Então, hoje, essa plataforma que eu mostrei para vocês, responsável por fazer a tarifação e gerir as assinaturas, a gente gera aqui mais ou menos em torno de 150 milhões de transações de tentativa de cobrança com as nossas operadoras hoje, que o driver desses números são praticamente as 4 grandes operadoras que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, anteriormente na nossa solução, como que a gente fazia essa análise para saber se o sistema está funcionando ou não? Então tem uma query que a gente executava em cima das nossas transações e consolidava por faixa de tempo. E esses daqui são alguns atributos chaves que a gente ficava olhando o dia inteiro. Tá? Então eu tenho lá o identificador da minha operadora, que é a primeira coluna. Eu tenho aqui a minha data e hora. Na verdade a gente consolidava assim por uma faixa de horários. Tá? Eu tenho o tempo de resposta, isso aqui é o tempo de resposta da operadora, não é o tempo de resposta das nossas plataformas. E eu tenho alguns números aqui, que seria o número de sucessos que eu obtive dentro daquela faixa de horário. Isso aqui não é o valor em real. Não é revenue isso daqui. Isso aqui é o número de tentativa de cobrança que eu fiz, que eu tenho um sucesso. Tá? Quantas dessas tentativas de cobrança o usuário não tinha crédito, retornou no credit? Erros no geral, a operadora me retornou erros. E o total de tentativas que eu estou fazendo. Tá? Se eu olhar só uma linha dessa tabela aqui, eu não consigo ter muito parâmetro se eu estou dentro do esperado ou não. Então, o que passa a fazer sentido nessa análise, vocês separarem nas datas ali, eu estou comparando essa faixa de horário, por exemplo, no dia de hoje, com relação aos 5 dias para trás. E colocando aqui numa tabela. E aí, como que era a análise? Era relativamente baseada em feeling, em experiência. O cara olhava que, eu acho que estava o número de tentativas aqui, 27 milhões, 28, 27. Eu acho que está mais ou menos parecido com os dias anteriores. Então, acredito eu que esteja ok. E a mesma coisa fazia com o número de sucesso. Se esses números estivessem baixos, aí a pessoa olhava, talvez o tempo de resposta da operadora, pode ser que exista algum problema. Então era assim que era feita a análise.
totalmente manual. Tinha alguns times que as pessoas eram responsáveis por ficar fazendo isso aqui ao longo do dia. Tá? Só que a gente queria mais, a gente queria uma forma, primeiro, uma metodologia de se fazer isso daqui de forma consistente, esse tipo de análise, e uma forma de se automatizar esse tipo de análise. Tá? Porque como era feito por pessoas, obviamente que durante a madrugada a gente não tinha gente fazendo essa análise aqui. Não tinha plantonista para isso. E se desse algum problema, a gente perdia assinante, a gente perdia dinheiro durante a nossa madrugada. Então tá, começamos a tentar diversas formas para resolver esse problema. Obviamente começando pelas mais simples, que nunca funcionavam, né? Geralmente baseado em limiar, médias e limiar. E acabavam não funcionando. Então a gente passou a estudar soluções de machine learning e tentar analisar esse problema sob o ponto de vista de um problema de machine learning. Então olha só, se eu isolar uma amostra dessa minha tabela de dados aqui, ó, no caso aqui do exemplo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer a previsão do número de sucessos. Tá? Eu quero prever, geralmente eu faço a previsão do número de tentativas de cobrança que a plataforma está fazendo, que intrinsecamente eu consigo medir se a plataforma está up and running, certo? E eu vou medir aqui qual que é o número de sucessos que eu deveria ter até aquele horário do dia. Então, o que eu quero medir aqui no caso é o meu target. Eu estou isolando isso como target. Então, dado o meu conjunto de atributos, que são as minhas features, que são basicamente os dados que eu olho manualmente lá naquela minha tabela, dado esse grupo de atributos, eu estou prevendo um valor, que no caso é o número de sucessos de transações. Tá? Quando eu tenho o valor que eu quero prever na mão, isso se enquadra no tipo de aprendizado supervisionado dentro de machine learning. E dentro de aprendizado supervisionado, como eu estou aqui tentando prever um valor contínuo, não é um valor categórico. Por exemplo, o valor categórico seria um e-mail, spam ou não spam. Então eu tenho as categorias. Aqui não, é um valor contínuo. Geralmente a gente tenta resolver isso usando regressão linear. Então foi essa abordagem que a gente olhou o problema sob o ponto de vista de machine learning, e a gente vai passar então a trabalhar para tentar resolver isso daqui e ter modelos consistentes que consigam prever os meus números ao longo do dia. Esse que é o objetivo principal. Muito bem, esse aqui é o nosso pipeline, tá, de desenvolvimento. Então a gente tem o nosso dataset, a gente tem a parte de feature extraction, feature engineering, que eu vou selecionar quais são as features que eu vou querer utilizar para fazer o treinamento do meu modelo. Depois tem a parte de split de dados, né? Eu vou separar uma porção do meu dataset para fazer o treinamento do modelo e uma outra porção do dataset para fazer os testes de validação do modelo. Eu treino o modelo, faço meus testes e depois passo para uma fase para avaliar se aquele modelo está performando bem ou não. Eu vou mostrar depois, na parte mais prática aqui, como a gente roda esse pipeline aqui usando o Spark. Mas só para a gente entender um pouquinho e ter uma ideia dos dados que eu estou trabalhando aqui, eu peguei e isolei aqui o número de tentativas de tarifação por operadora. Tá? Tem carrier 1, 2, 3, para a gente não ficar mostrando de que operadora que eu estou falando. Mas se a gente reparar aqui, então eu tenho aqui o número de tentativas no eixo Y e aqui o horário ao longo do dia no eixo X. Então como que varia minhas tentativas ao longo do dia? É isso que está me mostrando para cada uma das operadoras. E se a gente for olhar aqui nesses gráficos, cada operador tem uma curva aqui bastante específica. Isso por quê? A gente descobriu, fazendo as análises, porque os nossos primeiros modelos, eu tentei generalizar de uma forma tal, de criar um único modelo para todo mundo. Só que o desempenho era muito ruim desse modelo, beirava o aleatório. Né? Então, por que isso acontecia? Então, estudando os dados, a gente viu que cada operadora específica tem um comportamento distinto. Porque cada uma tem uma regra, eu não posso cobrar numa parte da madrugada, tal produto eu posso cobrar mais ou menos, tem a volumetria e a minha base de usuários é diferente para cada operadora, então eu tenho comportamentos distintos aqui. Essa é a carinha dos meus dados. Né? Mas teve alguma coisa assim que ajudou assim, muito, né, a melhorar o desempenho dos nossos modelos, que foi a parte de feature engineering, né, que a gente pegou os nossos dados que a gente tinha, então os nossos dados de domínio, e começou a derivar outras features, outros atributos, a partir daqueles dados que eu tinha. E isso foi, eu considero assim como crucial no sucesso do treinamento dos nossos modelos, porque a gente teve um aumento bastante grande
na acurácia, né, no desempenho dos nossos modelos, fazendo esse processo aqui, que no caso aqui vocês vão ver foi bastante simples. Olha só, eu isolei aqui o padrão de número de tentativas de cobrança de uma operadora. Isso aqui é uma operadora só. Só que vejam o detalhe aqui em cima que tem semana. Então, para uma semana, eu tenho um tipo de curva ao longo do mês. Para a próxima semana, eu tenho um outro padrão de curva. Então, ou seja, além de variar por operadora, eu tenho um comportamento diferente ao longo do mês. Por quê? Porque a operadora, depende da operadora, ela faz aquela recarga do pré-pago, né, em determinados dias distintos. Aí, às vezes, o pool de usuários daquela operadora, o cara recebe ali no dia 15, é ali onde ele vai recarregar o celular, e assim por diante. Então, tem diferenças entre as semanas do mês. Então, o que a gente fez? Uma das coisas que a gente fez, primeiramente, né, foi extrair a hora do dia, porque eu tenho a minha data, que é o meu timestamp. Então, eu já criei um atributo novo, uma feature nova, que é a hora do dia. E a gente, em cima da data, a gente determinou qual semana do mês se encaixa aquela amostra. E a partir disso, a gente começou a conseguir um desempenho, assim, vamos dizer, bem melhor dos nossos modelos com esse tipo de alteração simples, né? Isso aqui foi um trabalho de vários times, né, dentro da empresa, analisando esses dados cuidadosamente. Então, a gente fazia o trabalho de análise, tentava treinar os modelos, não tinha um resultado bom. Vamos voltar, vamos ver o que a gente não está entendendo da informação, de por que não está dando um resultado tão bom como esperado. E aí a gente ia descobrindo pontos e, de forma iterativa, a gente ia refazendo esses modelos, até que a gente conseguisse um modelo que atendesse as nossas necessidades. Tá? Mas não foi assim de bate-pronto, foi lá, você conseguiu fazer aquilo. Então isso aqui veio ao longo do tempo, a gente foi descobrindo esses padrões. E nós utilizamos o Apache Spark para poder resolver isso, né? O Spark é uma engine de processamento distribuído de dados em larga escala. Você pode processar genericamente o que você quiser, mas ele te dá algumas ferramentas prontas para isso. E uma das ferramentas que o Spark disponibiliza para a gente é o pilar de Machine Learning, que tem uma série de algoritmos prontos, você não vai precisar implementar nada na mão ali. E você pode utilizar em cima dos seus dados e começar a medir o comportamento, medir o desempenho desses algoritmos. Tá? Só por curiosidade, quem usa Spark aqui? Ou está usando? Algumas pessoas estão usando, já conhecem, muito bom. Legal. Eu vou fazer uma demo aqui, onde eu vou mostrar como a gente fez aqui o treinamento do modelo, tá? Comparando alguns modelos também, algumas características que o Spark disponibiliza para a gente. E eu vou usar aqui o Spark Notebook. Esse Spark Notebook é uma ferramenta que você baixa, instala localmente na sua máquina, na sua estação de trabalho, e ele disponibiliza para você um notebook muito parecido com o Jupyter. Então, quem usa bastante Python vai ver que a interface é bem parecida. O ponto é, com isso, você faz experimentação em cima do Spark, localmente, você não precisa instalar um cluster para fazer isso. Você pode fazer a sua análise exploratória usando essa ferramenta, e ter uma produtividade bastante boa. E, para quem quiser pegar esse notebook aqui e ver depois, rodar esses testes para os seus próprios dados, vocês podem ver nesse repositório do GitHub que tem aqui embaixo. Vocês podem pegar lá, baixar isso daqui e fazer teste, ver se isso daqui resolve alguma coisa para você. Então vamos lá, vamos para a parte mais prática do treinamento aqui. Tentar aumentar um pouquinho a fonte aqui. Bom, legal. Primeiro, são só imports, né? Não tem muito o que dizer aqui, mas aqui é a parte de leitura de dados, né? Da parte de leitura de dados, pessoal, não tem muito segredo, não. As nossas informações estão todas lá no Redshift, estão guardadas lá. Eu obtenho essas informações, exporto as informações para arquivo CSV. E aí o Spark vai ler, então, esses arquivos e começar a processar. Para simplificar um pouco o processo aqui, o que eu fiz? Eu estou lendo de um dataset em Parquet que eu tinha gravado previamente, para não ficar aqui gastando tempo com ler CSV, faz parte de CSV e assim por diante, que não é esse o objetivo, essa transformação de dados. Então, na minha leitura de dados, de informação aqui, eu tenho meu dataset já preparado, que consiste basicamente daquela tabela que eu mostrei aqui, que eu fazia análise manualmente.
acrescido das colunas, dos atributos de hora e semana no mês. Tá? O que é interessante notar aqui? Eu estou fazendo uma normalização do meu target. Eu estou normalizando aqui, fazendo normalização com log. Porque eu diminuo a variância desses valores aqui, fica mais fácil, alguns algoritmos regressores conseguem desempenhar melhor quando eu faço a normalização desse target que eu estou querendo prever. Então eu fiz a leitura das informações, aqui tem a tabela aqui, né, alguns atributos que eu estou mostrando. Aqui o passo 2, aqui eu estou fazendo a seleção de features para treinamento. O que é isso daqui? Eu estou selecionando dentro do meu dataset quais são os atributos que eu vou usar para passar para treinar o meu modelo. É isso que eu estou fazendo aqui. E o Spark, ele disponibiliza aquele Vector Assembler, essa classe onde você pega e passa quais são os parâmetros que você quer, que depois ele vai extrair do seu data frame, só aquilo ali, e gerar uma nova coluna com um array com todos os dados que ele vai passar a alimentar os modelos na hora do treinamento. Aqui nesse passo estou fazendo também aqui o split da informação, né? Eu estou pegando 80% dos dados para treino e 20% para testar, e estou aplicando aqui o Vector Assembly para preparar, né? Eu estou fazendo aquela preparação dos dados para que a gente consiga alimentar os nossos modelos. Legal, experimentando com modelos de regressão linear. Então o que é isso daqui? Isso aqui é o Linear Regression. O Spark já disponibiliza isso daqui pronto para a gente. Eu tenho aqui eu estou fazendo aqui alguma variação de regularizador. Tá, o regularizador eu consigo penalizar alguns das minhas features, dos meus atributos, e eu quero ver como que isso impacta no desempenho dos meus modelos. Então, para fazer isso, nessa versão do Spark que eu estou usando aqui, que é 2.1, basta eu pegar e setar o parâmetro set ElasticNet param, e dependendo do valor que eu seto nesse atributo, ele usa um regularizador diferente internamente. Tá, então, no caso, eu estou usando aqui, o meu primeiro modelo eu estou usando o laço, o modelo de baixo estou usando o Ridge Regression, e esse terceiro aqui eu estou usando o próprio ElasticNet. E para ver a influência, vamos dizer assim, desses regularizadores na hora do treinamento e do desempenho em cima do meu modelo. Bacana. Aqui eu vou fazer o treinamento, vou fazer o fit do modelo, né? Esses 3 modelinhos aí, que o Spark já disponibiliza para a gente. Está rodando aqui. Roda bastante rápido, porque é só uma porção do dataset que eu trouxe aqui para a gente testar e ver como é que funciona, não é tudo, obviamente. E agora eu vou pegar e vou mostrar um outro algoritmo que o Spark disponibiliza, que é a árvore de decisão para resolver problemas de regressão linear, tá? Que é o Decision Tree Regressor. Então aqui nesse algoritmo, assim como nos outros, eu estou falando qual que é o meu label, né, qual que é a coluna que eu quero prever, qual que é a coluna onde estão as minhas features, que vão ser gerados pelo Vector Assembly, e qual que é a coluna, o nome da coluna que ele vai me devolver a resposta do que ele está tentando prever. Só que aqui, diferentemente do que eu estou mostrando aqui anteriormente nos outros modelos, eu vou mostrar como fazer um pouquinho diferente, de uma forma mais automatizada, essa parte de seleção de informação, split de dados e assim por diante. Então uma coisa legal que o Spark disponibiliza para a gente é um pipeline, onde eu vou citando passos que ele vai executar, são os stages, em sequência. Então aqui eu estou falando para ele assim, olha, primeiro você vai no meu pipeline executar o meu Vector Assembly, ou seja, extrai as features para mim, e depois você vai passar ela para treinar esse modelo aqui, que é o modelo que eu defini da árvore de decisão. Eu tenho aqui a parte de configuração de parâmetro de modelo, isso aqui é bastante legal que o Spark disponibiliza também. Eu tenho aqui, eu consigo fazer grid search, né, ou hiperparametrização, essa primeira parte aqui do código, onde eu tenho alguns parâmetros do meu modelo, eu estou querendo tentar descobrir aqui quais são as melhores combinações de parâmetro que eu posso usar aqui. Então, na verdade, eu passo um array, ele vai fazer uma combinatória entre esses parâmetros e treinar modelos diferentes. Então, estou definindo aqui para ele fazer o grid search, e eu estou definindo o meu critério de avaliação, que no caso aqui a métrica utilizada é o RMSE. Então, estou simplesmente só definindo as coisas por enquanto. Muito bem. Bom, então defini qual que vai ser o meu algoritmo, defini meu pipeline, defini a combinatória de parâmetros e defini o meu critério de avaliação. Agora está na hora de pegar e juntar tudo. Tá?
E é isso aqui que essa classe vai fazer para a gente, que é o Train Validation Split. Ele vai automatizar muita coisa. Tá? Então eu vou passar qual que é o meu, ali no Set Estimator, eu vou passar qual que é o meu pipeline, tá? O que é o pipeline que eu já tinha definido previamente, qual é o meu critério de avaliação, né, desse modelo, para eu ver o desempenho dele, que foi o RMSE, que eu acabei de definir anteriormente, e o Estimator Pattern Maps é para fazer o meu Grid Search, são os parâmetros que ele vai fazer as combinatórias. E depois aqui, naquele caso onde eu tinha feito manualmente o split da informação, aqui ele já faz sozinho isso aí também para mim. Eu pego e passo qual que é a porcentagem da informação aqui que eu quero que ele utilize para treinar. Aqui está 0,8, então ele vai usar 80% dos dados para fazer o treinamento internamente. Então isso aqui é o treinamento da nossa árvore de decisão que está rodando aqui. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o split da informação e ele está rodando e treinando internamente um modelo para cada da combinação de parâmetros que eu fiz. Então, não fica explícito isso daqui, mas por trás do capô aqui, vamos dizer assim, ele fez um treinamento de uma série de modelos distintos e vai estar me devolvendo aqui o que teve o melhor desempenho. Então, só para a gente ver o que ele devolveu aqui, eu peguei o melhor modelo aqui, né? Então ele me deu aqui que o melhor modelo segue alguns parâmetros, a profundidade de 8 da árvore, o número de agrupamentos de 29, e o erro que ele calculou aqui foi de 0,05%. Então agora eu tenho 4 modelos treinados, certo? Eu tenho os 3 primeiros de regressão linear, mudando regularizadores, e tem esse modelo de árvore de decisão. O que eu fiz aqui? Eu defini uma função chamada showMetrics para pegar e calcular ali qual que seria a acurácia do modelo. Tá? Usando o Spark, depois eu vou chamar ela várias vezes. Qual que é o ponto aqui? A acurácia, eu estou definindo ali, olha assim, o que eu tenho definido ali, onde o erro foi maior que 0,15. Ou seja, para esse negócio que eu estou mostrando para vocês, uma variação de 15% na informação dos dados, eu já considero que o algoritmo acertou, que ele foi capaz de acertar o valor que ele está tentando prever. Tá? Isso depende muito do negócio, depende muito da aplicação disso daqui. Então, para você, às vezes, 15% de erro é um absurdo de alto. Ou, isso aqui é um erro muito baixo, eu posso até aumentar se eu quiser. Tá? Então, vai depender muito do que você está querendo. Eu vou definir essa função e vou aplicar ela aqui embaixo, onde eu vou pegar todos os modelos que eu treinei previamente e vou ver o resultado de cada um deles. Então, olha só, tem os modelos lineares aqui de regressão. Qual que foi a acurácia que eu consegui? 35%, 87%, 35%, os erros que eu tenho. E o que mais chama atenção aqui é o modelo com árvore de decisão, que conseguiu uma acurácia de 93,3%. Então já é um resultado assim muito bacana. Com um resultado desse na mão dá para a gente fazer bastante coisa, que eu vou mostrar aqui logo na sequência. E aí tem a parte de persistência do modelo, tá? Você pode pegar aqui esse modelo, você vai salvar para usar ele previamente, usar posteriormente isso daqui. Legal. Então a gente tem um modelo treinado na mão que é capaz de fazer a previsão do valor, do número de sucessos que eu deveria ter. O ponto é, todo mundo comenta comigo, legal, você tem um modelo, mas como é que eu uso esse negócio? Né? Essa que é a parte bacana, né? Como que você vai aplicar esse negócio realmente em algum tipo de problema que você precisa? Eu estou fazendo aqui, eu tenho só o código aqui de exemplo, que eu estou lendo o modelo de volta, então, anteriormente eu salvei no disco, agora eu estou lendo ele de novo. E aí, o interessante do Spark é que, uma vez que eu serializei esse modelo no formato do Apache Spark MLlib, eu consigo usar esse modelo, depois o load desse modelo aqui, eu posso fazer nas linguagens suportadas pelo Spark. Ou seja, eu posso carregar isso utilizando Java, Python ou Scala. Esse código todo aqui está em Scala que eu estou mostrando para vocês. E ele te dá a flexibilidade, depois na hora de colocar isso aqui em produção, para você usar a linguagem que você mais gosta, que o seu time de desenvolvimento usa. Então, isso é interessante porque o seu time de analytics, o time de
de Data Science não precisa estar preso a uma única linguagem. Quem gosta mais de trabalhar com Scala, trabalha com Scala, e quem gosta mais de trabalhar com Python, usa Python. E não tem problema depois para colocar isso aqui para produção, por exemplo, se alguém vai querer usar isso chamando através do Java. Tá? Então, essa que é uma vantagem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o meu dataset de teste para mostrar o uso daquele modelo que eu treinei. Tá? Esse é o passo agora. Estou pegando meu dataset de teste e estou limitando ele aqui a 10 amostras somente. E estou chamando esse data frame aqui de sample. Então, isso aqui é o que eu vou passar para o meu modelo. Então, eu tenho isolado o meu target, que é o que eu quero descobrir, e aquela coluna de features é o que eu vou entregar para o modelo e falar, olha, faz a previsão aí para mim do que você acha que deveria ser o valor. Então, isso aqui é um input, tá? É o input que eu vou entregar para o modelo. Aí, esse modelo treinado, que eu acabei de fazer o load dele do disco, para demonstrar para vocês, eu vou chamar essa função transform sobre a minha amostra, essa amostra de 10 registros que eu criei aqui anteriormente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui e gerar para mim uma nova coluna com o valor da previsão que ele fez. Vamos rodar isso daqui. Legal, agora eu vou mostrar aqui o output, que seria o resultado aqui das previsões. Então eu vou mostrar aqui para vocês a coluna aqui do valor esperado, que era para ser previsto, o valor que ele realmente previu, e eu estou adicionando uma coluna a mais aqui, só calculando um erro, para a gente ter mais ou menos a noção do erro, o quão próximo ou não estava aquele valor previsto do esperado. Então está aqui o resultado. Olha só, tem aqui o valor esperado, está em torno de 10,41, e o que ele conseguiu prever, 10,47. Um erro de 0,5. Aí esse último aqui, 10,98, e ele previu 11,92, erro de 0,6. Então, essa é a forma que eu uso, essa é a forma que está nas nossas plataformas em produção, a forma de eu estar usando esse modelo aqui. Tá? Então, legal, beleza. Vamos voltar para a apresentação aqui. Então, esse foi a nossa parte mais prática aí da apresentação, vamos dizer assim, da forma de treinamento do modelo. Então, mostrei para vocês como fazer esse treinamento, depois como você pega e usa esse modelo dentro do seu software. Legal, aqui eu deixei aqui uma forma que fosse mais fácil um pouco para a gente ver o resultado daqueles modelos que eu treinei. Tá? Então, naquele notebook que eu disponibilizei, você pode utilizar para treinar com esses modelos aqui. E ficou claro aqui que o modelo com árvore de decisão foi o winner aqui, né, o campeão, é o que tem um menor erro entre eles, né, se a gente comparar o RMSE, é o que tem um menor erro, que consequentemente acaba impactando que é o que tem a maior acurácia, né, o modelo de melhor performance. Claro que esse aqui é um erro médio, certo? Bom, mas com esse tipo de resultado na mão, a gente tomou a decisão de, puxa, a gente precisa colocar isso aqui em produção e automatizar aquele processo que a gente fica fazendo manualmente. Tá? Então a gente decidiu pegar e criar lá um projeto interno chamado Watcher AI. O que é isso daqui? Vou mostrar para vocês então como que é a arquitetura desse Watcher AI usando esses modelos treinados que a gente acabou de fazer lá no exemplo. Então tá, tem a fase de treinamento do modelo, que é exatamente o que eu mostrei para vocês aqui agora. A única diferença é que vai ter código repetido, porque eu faço para cada uma das operadoras. E, obviamente, eu não faço para os modelos que eu já vi que não são interessantes. Estou fazendo só porque tem melhor desempenho. Tá? Então, estou pegando os meus dados lá do Redshift, gero um conjunto de arquivos CSV e vou rodar o meu programa em Spark, um notebook, em cima daquilo que vai me gerar os modelos. Então, com esse grupo, esse conjunto de modelos em mãos, vale ressaltar, inclusive, que os modelos, eu acabei criando modelos não só para prever o número de sucessos, mas também prever o número de tentativas, prever o número de erros e o esperado do tempo de resposta das operadoras. Então, eu tenho mais de um modelo por operadora. A gente carrega esses modelos numa API, que vai servir as previsões, que aqui chama Nostradamus. E aqui entra o Watcher. Né? O Watcher, ele é um scheduler. Ele faz o quê? De hora em hora, ele vai no meu banco, no Redshift, consolida as informações por operadora, da meia-noite até a hora em que ele está fazendo aquela análise, e
ele vai e pergunta para a minha API de previsões. Então fala, da meia-noite até as 8 da manhã, por exemplo. Eu tenho aqui esse conjunto de dados, me dê qual é o esperado que eu tenha que ter o número de sucessos e o esperado que eu tenha que ter o número de tentativas nesse horário. E essa API de previsões vai me devolver para o Watcher essa previsão. Se eu tiver aqui uma discrepância muito grande entre o medido e o previsto, esse Watcher vai então pegar e disparar uma série de notificações. Notificação na nossa ferramenta de chat, a gente integrou com o Issue Tracker. Então, se a gente abre um ticket lá dizendo, ó, nesse horário a gente teve esse problema detectado, essa variação de números, e aí a gente vai fazer push nos celulares, enviar SMS para determinados times, começar a tomar ação em cima daquilo, se o problema for muito grave. E essa aqui é a arquitetura inteira de como a gente faz. Então, notem que tem toda uma parte que é feita offline, né? Que é a extração da informação, treinamento de modelo, eu carrego isso daí, e aí depois eu fico rodando isso daqui o dia inteiro e vendo essas previsões se estão fazendo sentido ou não. Dependendo do resultado, a gente começa a notificar o pessoal. Legal. Bom, tem algumas lições aprendidas ao longo do caminho, né? Sempre que a gente trilha um caminho, monta uma solução, ou passa por algum problema, sempre tem alguma coisa, alguma lição para extrair disso, para aprender. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas dessas lições que a gente veio aprendendo. Questão com séries temporais, né? Bom, então inicialmente, antes de usar Machine Learning, obviamente a gente foi pelo caminho mais fácil, certo? Então, ó, a gente tentou fazer previsão dos dados simplesmente pegando, setando alguns limiares, algumas médias. Mas isso não funcionou, porque a gente tem campanhas de mídia, a gente tem a variação, como eu mostrei, que varia ao longo da semana, ao longo do mês, é diferente, as curvas, os padrões. Então, passou a não funcionar isso. Aí o pessoal tentou outro tipo de solução, usando limiares, em cima de desvios padrão. Certo? Ah, então subiu, está um desvio padrão acima, ou 2, ou alguma coisa assim, então está com problema. Também foi uma coisa que não funcionou, não deu um bom resultado para a gente. Então a gente aprendeu que a gente realmente precisava começar a estudar outros tipos de solução, outro tipo de tecnologia. RDD para Data Frame, o RDD, o Resilient Data Set, é uma estrutura de dados distribuída do Apache Spark, foi a primeira que lançou, então a gente criou tudo em cima do RDD, mas depois eles criaram uma nova estrutura chamada Data Frame, que é a evolução desse RDD, e o Data Frame permite você fazer muitas coisas, criar plano de execução, executar queries, simplifica muito a coisa. Então a gente teve sim que reescrever todos os programas, todos os notebooks que estavam com RDD, para passar a usar a API de Data Frame do Spark, porque ele tinha uma série de vantagens, né? Dentre elas, eu posso enumerar aqui, implementação facilmente de Grid Search, que eu mostrei para vocês, fazer hiperparametrização de modelo. Isso aí já está pronto para a API de Data Frame. O Train Validation Split já está pronto para Data Frame, para RDD não tinha isso. A gente tinha que fazer tudo isso manualmente e gerava muito código para fazer isso, passível a erro, difícil de fazer debug. Com o Data Frame isso passou a ser muito mais fácil, o código fica bem mais enxuto, eu consigo entender o que eu estou fazendo, eu consigo debugar, é bem melhor. E uma das coisas assim, que chama muito a atenção é a questão do desempenho. Tá? Então, se eu olhar aqui esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de desempenho. Né? Então, no eixo X aqui eu tenho o tempo que está levando para performar, para realizar a operação. Eu estou fazendo uma agregação de 10 milhões de pares de números inteiros. Então, em azul, eu tenho o desempenho realizando com RDD. E em verde, eu tenho o desempenho realizando a mesma operação com o Data Frame. Então vejam que o desempenho é muito melhor usando o Data Frame. Tá? Eu acredito que ninguém esteja usando ainda RDD aqui, porque os projetos que o pessoal começou a fazer, os projetos mais novos, todos já vão saindo em cima da API nova, que é a API de Data Frame. Então cuidado se vocês pegarem, tem muito exemplo legado hoje na rede, do pessoal colocando exemplo utilizando o RDD. Se você pegar RDD hoje e colocar no Spark mais novo, funciona? Funciona. Tá deprecado, mas eles não removeram. Mas cuidado. Cuidado porque você pode cair num problema de desempenho grande aqui dentro da sua aplicação, se isso for uma coisa crítica também. Tem esse ponto, né? Legal. Sobre os modelos treinados. Puxa, eu tinha aquela doce ilusão que eu vou criar um modelo
que um único modelo que ia generalizar tudo, entender todos os meus comportamentos e ia resolver todos os meus problemas como mágica, né? Pum, resolvido. Lê do engano, né? Então a gente aprendeu assim, com muita experimentação, muita análise de dados, que não deu para fazer um modelo que respondesse para tudo. O desempenho do modelo era abaixo de 30%, a acurácia, por exemplo. Porque as operadoras têm comportamentos muito, muito diferentes. Então não deu para fazer isso. Eu tive que criar um modelo específico para cada uma das minhas operadoras principais. E só por curiosidade eu isolei aqui o padrão de tarifações com sucesso das operadoras. Então vejam que não é só o número de tentativas que é diferente. O número de sucessos que eu tenho ao longo do dia também varia bastante por operadora. Então isso é mais uma das coisas assim que mostrou, falou, puxa, realmente não dá para eu fazer um negócio totalmente genérico que saiba abstrair tudo isso daqui e vai funcionar magicamente. Então a gente teve que criar modelos específicos para cada uma. E aí sim a gente conseguiu aquele desempenho que eu mostrei para vocês aqui nos treinamentos, de até 93%. Tá? Muito bem, parte de alguns resultados obtidos agora. Olha só, o que eu fiz aqui, tá? Para visualizar um pouco, porque tudo que eu estou mostrando aqui é serviço, não tem UI, interface, tá certo? O que eu fiz aqui? Então no eixo Y, eu tenho as horas do dia, e no meu eixo X, eu tenho aqui os dias ao longo do mês. Então cada barrinha colorida dessa aqui, que está aqui nesse gráfico, é um acionamento do Watcher AI. Por acionamento eu entendo, ele está enviando um e-mail, ele está enviando SMS, ele está abrindo o ticket no eixo tracker e está acordando alguém, tá? E eu plotei esse número que tem na frente aqui, é um plot que eu fiz do tempo de resposta médio lá naquele dia. Então se a gente olhar, tem um cluster aqui ó, ao redor de 25 de maio, de 19 a 25 de maio. Teve muito acionamento ao longo desses dias aqui. O que será que aconteceu? Né? Para comparar, para a gente fazer uma relação, eu fiz um plot do tempo de resposta das operadoras, para a gente ver se o tempo de resposta aqui tem alguma influência nesse cluster de acionamento aqui. Então, olha só. Acompanha a linha azul aqui. A linha azul é aquele cluster que eu estava analisando. Então ele vem de um patamar aqui, ó, de 1.2 segundos, vem de repente, ele cai e volta aqui na faixa aqui de 500 milissegundos o tempo de resposta. Né? O que a gente percebeu com isso daqui? Na verdade, não caiu o tempo de resposta. Se a gente fosse olhar lá para trás, a operadora estava com um problema, passando por uma manutenção, e teve um aumento do tempo de resposta e isso permaneceu por alguns dias. E isso acabou afetando o nosso revenue, acabou afetando as tarifações com sucesso que a gente tinha. Tá? E o Watcher foi capaz de pegar e detectar isso, como a gente pode ver aqui. Um outro exemplo aqui, essas barrinhas verdes aqui no fim, ó, no dia 5 de junho, 4, 5 de junho, a gente também teve alguns acionamentos. O que será que aconteceu aqui? Se a gente olhar aqui no gráfico de tempo de resposta, acompanha a linha verde aqui em cima na parte do gráfico superior. Eu tenho um tempo de resposta médio aqui relativamente comportado, variando no tempo. Só que nesse dia especificamente a gente teve um pico de tempo de resposta no gráfico aqui em cima. Ó. Isso aqui fez gerar esses alarmes que a gente detectou aqui nesse gráfico anterior. Tá? Então só uma forma aqui de mostrar como que a gente, depois que o sistema estava rodando em produção, como que a gente fez alguns testes, validou e viu o que estava acontecendo e foi checar para saber se realmente era um problema ou se era algum falso positivo. Bacana. Esses aqui são alguns exemplos, tá, de notificação no nosso Slack, a ferramenta de comunicação interna nossa. Então ele começa a enviar mensagens falando, ó, tem um número de erros aqui, está normal. Tem algum problema. Tem algumas outras mensagens que ele coloca, hoje essa operadora aqui está muito rápida. E algum outro tipo de mensagem dizendo assim, olha, o número de tentativas está abaixo, mas ainda não está afetando as suas tarifações com sucesso, o seu revenue. Então isso daqui são warnings que a gente pega e tem um grupo de pessoas especializado para olhar isso daqui e tomar ações distintas em cima disso. Tá? Bom, isso daqui é um resultado financeiro que a gente teve. Né? A gente teve aqui, ó, evitamos a perda de receita de mais de 2 milhões de dólares, faz 2 anos e meio que esse projeto está no ar. A gente economizou aqui cerca de 500 horas de trabalho, porque a gente não precisa ficar treinando analistas especificamente para tentar resolver esse problema. A gente tinha que treinar uma pessoa, isso levava mais de mês, até que a pessoa entendesse os números, entendesse o business em si,
entendesse como funcionava a parte de tecnologia das plataformas que geravam as transações que o cara analisava. Agora a gente consegue fazer isso, tem pessoas para ajudar no operacional e na tratativa de problemas. E o tempo de detecção de problemas caiu de 6 horas para 1 hora. Ou seja, durante a madrugada, quando dava algum problema, quando alguém configurava uma coisa que não devia, isso impactava ao longo da noite toda, e você ia descobrir só de manhã, agora a gente não tem mais esse tipo de cenário. A gente consegue descobrir isso aqui com 1 hora, a partir de 1 hora que começou a dar problema, a gente consegue descobrir isso e avisar as pessoas responsáveis. Então, com isso, muitas vezes, a gente acabou sendo um dos primeiros parceiros das operadoras a abrir ticket no suporte deles lá e falar, ó, tem um problema ocorrendo aí. Então, com isso, a gente conseguiu um sistema para fazer a prevenção de queda de receita, monitorar isso automaticamente, de forma inteligente. Hoje é um dos principais sistemas de monitoramento, junto com os sistemas que monitoram se as plataformas estão funcionando, estão de pé, o processo ou não. É um caso de sucesso aqui de machine learning aplicado que a gente tem dentro da empresa, né? E é uma solução que a gente fez usando o Apache Spark. Tá? Onde que brilha esse projeto aqui, na minha opinião? Tá? Tudo que eu coloquei aqui é muito legal, muito bacana, mas a gente conseguiu fazer um projeto que está impactando direto na receita da empresa. A gente conseguiu fazer isso de uma forma muito simples. Tá? O grande chamariz disso daqui é a simplicidade do projeto. A gente não tem nenhuma solução muito arrojada ou muito complexa em termos de machine learning, como por exemplo deep learning, com uma série de servidores ou coisa do tipo. Não. A gente tem uma árvore de decisão com regressão linear. E com isso a gente conseguiu esses resultados todos aqui que eu acabei mostrando para vocês. Tá? Bacana, então eu deixei aqui o repositório de novo para vocês baixarem lá, o notebook, fazer a experimentação. E é isso, estão os meus contatos. Eu acho que se tiver algum tempinho para pergunta. Obrigado, Eide. Nós temos aí tempo para fazer algumas perguntas. Primeiro, meu nome é Rodrigo, sou do Banco BS2 lá de Belo Horizonte. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, Obrigado. Um case real com ROI expressivo, parabéns. Eu queria saber assim, quanto tempo vocês levaram para, desde o começo dessa iniciativa, até ter o modelo maturado, né, e ter colocado em produção, com uma equipe de quantas pessoas? E como que vocês cuidam desse processo em produção? Se é um modelo que pode, né, depreciar, como é que vocês ficam medindo isso e quais seriam os planos de ações para mitigar isso? Legal, bacana, obrigado pela questão aí. É uma questão bastante importante. Se eu colocar aqui só o tempo de desenvolvimento desse projeto especificamente, eu estaria sendo muito injusto, porque foi a parte de implementação, basicamente. Mas nossos times de Data Science, o pessoal que ficou analisando isso vem de anos já, para entender os comportamentos dos produtos nas operadoras. Então gera um conhecimento que a gente tinha na nossa base de conhecimento ali que eu peguei. Tá? Mas para desenvolvimento desse projeto aqui, de ponta a ponta, vamos começar, a gente sabe tudo que falhou até hoje. Tá, vamos a partir daí tentar fazer algum negócio diferente. A gente teve mais ou menos ali, foi uns 70 dias, aproximadamente 70 dias para fazer isso, treinando esses modelos, vendo outras tecnologias, vendo o que dava um melhor desempenho para a gente ou não. Tá? Na parte de análise de dados, a gente tinha pelo menos 2 pessoas trabalhando nisso. Na parte de implementação, a gente estava com mais 2. Tá? Sendo que uma dessas pessoas ainda trabalhava part-time nisso, que no caso era eu. Porque eu estava trabalhando muito com gestão, muito com outra responsabilidade de outras áreas. E na empresa a gente tem a questão de fazer projetos de desenvolvimento interno. Então eles te dão algum tempo para você desenvolver alguma coisa. E eu acabei me envolvendo para ser um braço a mais para ajudar no projeto. Tá? E a gente mantém isso, outra questão, né? Como a gente mantém isso daqui? Geralmente, a gente percebeu que ao longo do tempo, em torno de uns 2 meses, mais ou menos, com o sistema no ar, a gente começou a ter uma taxa de falso positivo muito grande. Porque os produtos vão mudando ao longo do tempo.
a configuração. Então, a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem que fazer o retreinamento dos modelos e o redeploy disso daqui, para colocar no ar. Beleza? Obrigado mais uma vez, Eite. E a gente vai fazer uma pausa agora para o almoço e a gente volta às 2h30. Obrigado.